FitBRcast, podcast da Fitness Brasil. Eu sou Yara Shoa, jornalista e editora do FitBR News, o portal de notícias da Fitness Brasil. Estou recebendo aqui o Antônio Arruda, profissional de educação física com mais de 20 anos de mercado, com livros publicados sobre hipertrofia e emagrecimento, que vai ser um dos focos do nosso papo hoje. Ele é de Recife. Seja muito bem-vindo, Antônio. Yara, muito obrigado aí pelo convite, obrigado aí à Fitness Brasil pela oportunidade, mais um ano consecutivo, participar do podcast que foi sucesso ano passado e eu tenho certeza que esse ano vai ser de novo. Emagrecimento é um tema que nunca vai sair da vista do profissional de educação física, né, Antônio? Olha, eu costumo dizer que não é que apenas vai, assim, deixar de sair da vista, ele tende a ampliar a vista. Por quê? A gente só tem aumento na quantidade de pessoas com sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo. Então, hoje a gente chegou a uma marca próxima de 1 bilhão de obesos no mundo. Então, assim, é uma marca expressiva, ruim, mas expressiva, e que denota, né, para a gente que trabalha na área de saúde, a necessidade que a gente tem hoje de melhorar nosso atendimento frente a esse público. Então, quanto mais a gente se capacita, mais a gente vai ter aí uma capacidade de proporcionar um atendimento, um serviço melhor para as pessoas que precisam e que só aumenta. Então, assim, se a gente pensar numa situação de relação de comorbidades associadas ao quadro de obesidade, essa pessoa hoje ela precisa estar um especialista em doenças, principalmente metabólicas, como hipertensão, como dislipidemia, doenças cardíacas, diabetes. Então, tudo que envolve doenças metabólicas causadas principalmente pela perturbação do excesso do peso e do excesso da gordura corporal. É ainda um pedido quando o aluno novo chega e ele fala, é uma das primeiras coisas, se não a primeira, quero emagrecer? Olha, hoje, uma das coisas que a gente mais escuta é, caramba, aumentei muito o meu peso. Poxa, e o pessoal fala muito assim, caramba, pisquei o olho, aumentei 15 quilos. E assim, aí eu pergunto, quanto que foi esse teu piscar de olho? Aí às vezes, 1 ano e meio, 2 anos, aí eu falo, como é que você piscou? Você dormiu então, né? Mas assim, e uma questão que aparece latente isso aí, ele diz que piscou o olho e ele em 1 ano ganhou esse peso. E o detalhe, esses 15, 20 quilos que ele ganhou talvez em 1 ano e meio, ele quer perder em 3 meses. E aí começa o grande problema de toda a relação de tentativa de perda de peso e a sustentabilidade do peso perdido. Hoje, a gente entende, né, que uma perda de peso bem sucedida é quando a gente consegue perder pelo menos 10% do peso corporal e sustentar esse peso perdido por pelo menos 1 ano. Então, se eu tenho uma relação de perda de peso à manutenção do peso perdido, é bem sucedido. E o que é que acontece? As pessoas fazem estratégias, tentativas que não permitem essa sustentabilidade, gerando um reganho de peso. E aí o metabolismo dessa pessoa tende a sofrer, porque o perde e ganha, o famoso efeito sanfona, né? Esse efeito sanfona, ela prejudica muito o metabolismo da pessoa na próxima tentativa do emagrecimento. Então, uma segunda tentativa de emagrecer é mais difícil que a primeira, a terceira é mais difícil que a segunda e assim sucessivamente. E o profissional de educação física, ele está preparado para receber a pessoa que quer emagrecer e dizer para ela assim, você precisa perder tanto ou você não precisa. Como é que o profissional de educação física recebe o aluno e fala de emagrecimento com ele sem ser uma coisa agressiva? Porque tem gente que reclama, que fala assim, eu vou para a academia buscar saúde e as pessoas vêm falar que eu preciso emagrecer. Olha, eu creio que hoje nós temos assim uma quantidade muito grande de profissionais muito bem capacitados para atuar nesse mercado, com uma boa possibilidade, uma capacidade de dialogar com outros profissionais de saúde envolvidos no processo de emagrecimento. A gente tem que lembrar, o emagrecimento ele é crônico, complexo e multifatorial. Dentro dessa camada da multifatoriedade, entram os outros profissionais. Por quê? Porque eu preciso ter um apoio, um suporte psicológico. Às vezes eu preciso de um suporte farmacoterápico, então eu preciso que o endocrinologista esteja atuando, eu preciso do profissional de nutrição, obviamente. Então, temos muitos profissionais hoje de educação física que são extremamente capazes de dialogar com todos os outros profissionais e abordarem
esse quadro da obesidade e do emagrecimento de forma assim muito correta e muito próspera. Claro que eu não posso dizer que todos os profissionais do Brasil estão nesse mesmo nível, né? Ainda temos alguns aí que trazem consigo um conhecimento um pouco mais arcaico, por assim, basta comer menos, basta fazer mais exercício, o melhor exercício é aquele que gasta mais calorias. Esse tipo de conceito que a gente vinha trazendo, principalmente dos anos 80, anos 90, ainda tem pessoas que pensam e atuam dessa maneira, mas eu creio que a gente está conseguindo, pouco a pouco, diminuir a quantidade de pessoas que pensam assim e trazer abordagens que entendam a individualidade do ser humano e consiga propor abordagens que tragam uma maior capacidade de aderência, a pessoa consegue treinar com mais frequência, a pessoa consegue treinar com mais prazer, se manter aderida a uma dieta, ter uma melhor qualidade do sono, ter uma melhor relação de controle do estresse, que também é extremamente importante, fazer dietas que não somente sejam restritivas, mas que também cuidem da microbiota intestinal. A gente sabe que a microbiota funcionando bem é extremamente importante. Então, assim, a gente hoje já consegue dar um suporte muito maior para o público que se encontra aí numa condição de sobrepeso e obesidade. Você falou das pessoas ganharem peso em 1 ano e meio e quererem perder em 3 meses, né? Isso ainda dando um prazo. Muito bom ainda. Isso sem falar que a pessoa está em dezembro, quer chegar no Natal magra. Ainda temos isso, infelizmente. Mas isso é aquela cultura do imediatismo, né? Eu costumo dizer uma coisa. As pessoas, elas não querem emagrecer. As pessoas querem ser emagrecidas. Então, elas não querem ter o trabalho que é necessário para conseguir atingir o emagrecimento. O que é que essas pessoas desejam? Que surja um produto, um serviço, um profissional que traga o emagrecimento para ela de forma simples, fácil e sem trabalho. E não vai existir. O emagrecimento ele depende da aplicação consistente de estímulos adequados, sendo prescritos e tendo um suporte de todos os profissionais envolvidos naquela situação. Então, é impossível simplesmente trocar um alimento ou fazer um exercício ou apenas tomar um remédio e aquilo resolver o emagrecimento. Pode até causar um impacto pontual, mas em longo prazo não resolve. Em termos de emagrecimento, você que é estudioso no assunto, especialista no assunto, tem alguma novidade vindo em termos de exercício, em termos de medicação? Pesquisas? Medicação também não. Pode, se tiver. Vamos tentar fazer uma linha um pouco do tempo. Ali, no início dos anos 80, 90, para emagrecer, a gente tinha uma relação de tem que fazer treino cardiovascular, apenas fazer aeróbio e não faz musculação. Por quê? Fazer musculação eu aumento o peso. E aí a gente começa a entender já dos final dos anos 90, início dos anos 2000, que não é isso. Inclusive, meu próprio livro fala sobre isso, que é musculação e emagrecimento. Então, a gente tem uma relação de peso perdido bem sucedido com o uso da musculação, por inúmeros fatores, como aumento da taxa metabólica de repouso, melhora de hormônios anabólicos, aumento da produção de hormônios derivados e produzidos no nosso tecido muscular, que a gente chama de miocinas, e por aí vai. Então eu crio um ambiente metabolicamente muito mais aceitável para a perda de peso e para a manutenção desse peso perdido com a musculação. Obviamente que o treino cardiovascular, ele também tem um aspecto importante, ele melhora uma biogênese mitocondrial, então eu melhoro a quantidade de mitocôndria, a função, o tamanho da mitocôndria, dentro da mitocôndria é onde eu tenho a oxidação de gordura. Então, quando eu consigo ter um excelente casamento dessas duas modalidades, que é o que a gente já caminha hoje, de 2010, 2015 para cá, antigamente chamava inclusive de treinamento concorrente, hoje a gente já está começando a chamar de treinamento combinado, porque a gente está começando a dominar muito melhor o planejamento e a prescrição dessas duas modalidades. Então, o que é que a gente cada vez vai entendendo mais? Que nós temos formas excelentes de treinar e que isso é muito importante. Da mesma forma que a dieta evoluiu. Antes era uma dieta restritiva, não importava o tipo de macro e micronutriente, não importava a quantidade de fibra, não importava a quantidade de água, era simplesmente coma menos. Hoje não, a gente já sabe que tem muitos outros fatores intervenientes ali dentro da dieta. Da mesma forma, a medicação. Quando começa a medicação, tinha simplesmente remédios laxativos, então aumentava a quantidade de evacuação da pessoa.
Hoje a gente já começa a entender que as medicações mais eficazes são as análogas do GLP-1. No caso, a gente tem a semaglutida, que vem dentro do Ozempic, que foi o remédio mais vendido dos últimos 10 anos, e agora já está entrando no lugar dele a tirzepatida, que é o tal do Mounjaro, que é a associação entre a semaglutida e o GIP, que é a proteína insulinotrópica gástrica, né? Então, você gera por dois mecanismos distintos, um aumento da saciedade. Então, essa pessoa vai comer menos. Teoricamente, essa pessoa ela deveria estar no acompanhamento psicoterapêutico para que ela entenda o porquê que ela come tanto, porquê que ela tem ansiedade, porquê que ela desconta na comida. Ela tem que ter um acompanhamento de treinos para ela conseguir ter uma adesão muito boa à rotina de treino dela e, obviamente, ela precisa do acompanhamento nutricional. Mas o problema isso é o ideal. Esse é digamos assim, uma evolução boa para fazer um bom tratamento da obesidade. Basta você falhar em um desses pontos que você tende a ficar ali, assim, faltando um pé da mesa. Aquela mesa ela fica assim, bamba. E ela nunca vai conseguir te entregar o que a gente realmente precisaria, que é essa abordagem mais correta, trazendo resultados sólidos e sustentáveis. E isso que você está falando, a gente está falando de obesidade. Isso. IMC acima de 30, né? Porque hoje, se você pegar, nós temos aí alguns dados interessantes. Olha só, se você pegar uma pessoa que ela tá com IMC alto, isso quer dizer, um homem com IMC alto, aproximadamente um homem a cada 214, 230 homens, ele consegue emagrecer quando ele tá com IMC acima de 30. E uma mulher a cada 120, 130 mulheres que tentam emagrecer. Se você olhar, dá menos de 1% e dá menos de 0,5% para homens. É muito baixo. Só que você pensa, tá, é muito baixo. Só que esse é para o IMC de 30. Você imagina para o IMC que a gente chama de obesidade mórbida, que é aquele acima de 40, de 50. Quando a pessoa bate o IMC acima de 40, um homem a cada 1.290 homens conseguem ter uma relação de peso bem-sucedida. Isso dá 0,08% na tentativa de emagrecimento. E uma mulher, 1 a cada 677 mulheres. Então, assim, é um percentual extremamente baixo. E eu fico me perguntando, será que isso talvez não advenha de métodos, modelos de emagrecimento que já deveriam ter ficado para trás? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que pensar. Qual a forma que a gente vem abordando, a forma que a gente vem prescrevendo treino, dieta, medicação, a forma que digamos assim, essa pessoa que engaja num programa de emagrecimento, ele vai tentar emagrecer. Uhum. E eu falei de obesidade porque a gente não pode banalizar, né? O medicamento, todo esse acompanhamento, eu tô com uma gordurinha, então vou naquele medicamento da moda vou entrar. E o pior que isso virou algo frequente, isso assim virou algo normal, tá normalizado. É a pessoa dizer assim, eu queria secar ali para ir pra praia, poxa, eu tô no projeto biquíni e tal, eu preciso perder 3,5 quilos, e aí ele começa a tomar um tipo de medicação, ele começa a fazer algum tipo de estratégia que provavelmente ele vai atuar ali por 1 mês, 2 meses, às vezes 3, 4 meses no máximo, só que quando ele para com aquilo ali, ele vai ter causado um prejuízo metabólico. O que é esse prejuízo metabólico? Por exemplo, a gente tem aí uma adaptação metabólica onde para cada quilo perdido, você tende a diminuir o metabolismo. Então, você perde aí em torno de 15 calorias por quilo perdido na sua taxa metabólica. Além disso, você para cada quilo perdido aumenta em 100 calorias o seu nível de fome. Então você imagina, se uma pessoa vai ali e fala assim, eu preciso perder rapidinho 5, 6 quilos para ficar bem, para caber no vestido e tal. Mal sabe ela que ela vai reduzir aquela taxa metabólica dela ali aproximadamente num valor de 100 calorias por dia, pode parecer pouco, mas não é, e aumenta a fome dela em torno de 500 a 600 calorias por dia. Então você imagina, você começa a ter muito mais fome, isso causa uma desorganização muito grande, principalmente em liberação hormonal, em controle hipotalâmico. O hipotálamo da gente é onde a gente controla fome, saciedade, nível de sede, hidratação. Então você imagina uma pessoa que tem o hipotálamo regulado há tantos anos ali, com aquele peso, então ele tem ali uma regulação hipotalâmica para aquilo, e aí você fala assim, agora tira 10 quilos.
e ela aumenta em 1.000 calorias o nível de fome dela, e ela aumenta em uma quantidade de 1.500, mais ou menos, a quantidade de redução da taxa metabólica de repouso. Então, ela vai comer mais e ela vai cair a taxa metabólica. A tendência é que ela volte a equilibrar. Por isso que é tão difícil para a gente, muitas vezes, conseguir manter o peso perdido. Você vive com fome e você vive cansado, porque a fome traz essa sensação de cansaço, de mal-estar, de irritabilidade. E, Antônio, falando de emagrecimento e atividade física, tem gente que fala, eu só vou poder praticar uma atividade física, só vou para academia quando eu emagrecer, eu só vou poder começar a correr porque eu tenho que depois que emagrecer. E como é que você vê isso, né? Não precisa, né? Lógico. Se você parar para pensar, você falar assim, eu vou primeiro emagrecer para depois ir para academia. É a mesma coisa que você falar assim, eu vou primeiro fazer o vestibular para depois eu fazer todo o meu estudo colegial. Não faz o menor sentido. A gente precisa entender que a academia é uma das ferramentas, é um dos caminhos para te levar ao emagrecimento bem sucedido. Mas por quê? Dentro da academia você tem profissionais capacitados, pessoas que estão aptas a te receber e te colocar na melhor conduta possível. Você tem diversas modalidades de treinamento, então você pode usar ginástica coletiva, você pode usar treinamento cardiovascular em diversas modalidades, esteira, bicicleta, elíptico, corda naval, enfim, uma infinidade, além do treino de musculação. Então, quando a gente para analisar a quantidade de ferramentas dentro do contexto academia, ela é, de fato, um caminho muito útil e necessário para quem deseja perder peso. Então, não é primeiro perder peso para depois entrar na academia. O caminho é o contrário. E nessa era de rede social, né, a gente tem acesso a muita informação e desinformação também, né? Muito. Outro dia eu li alguma coisa assim, correr não emagrece. Aí primeiro você afasta quem queria, né, buscar atividade. Olha, existe uma corrente que levantou essa bola mais ou menos há uns 10 anos atrás. Quem corre, engorda. Exercício aeróbio engorda. Isso é uma coisa tão contrassensual, porque estamos falando em algo que aumenta o gasto energético. E aí o que é que acontece? Você pode ter mecanismos compensatórios, mas aí entra a sua capacidade, a sua habilidade de gestionar sua dieta, seu tempo, seu treino e entender que talvez o treino aeróbio naquele momento, sendo a única e exclusiva modalidade de treinamento, ele tenha um baixo impacto no emagrecimento. Mas você daí a dizer que treinar um treino aeróbio vai te engordar, você contradiz até leis da termodinâmica, onde você gasta mais calorias para entrar em déficit calórico e aquilo te levar a um padrão aumentado do teu peso corporal. A gente pode entender que talvez algumas pessoas submetidas a treinos moderados, contínuos, possam ter um aumento do apetite e caso elas não consigam manter um padrão dietético, tendam a ganhar peso. Mas não que o exercício vai te atrapalhar. O exercício jamais atrapalha, em hipótese alguma, no emagrecimento ou na hipertrofia, se bem conduzido. E acho que tem uma diferença entre engordar e ganhar peso, né? Porque você pode estar forte, você pode ser musculoso. Olha, eu gosto de dizer uma coisa. Você pode ganhar peso e emagrecer, e você pode perder peso e engordar. A gente vê muito isso no contexto prático. Saindo um pouco agora, autor de livro, publicação, vamos não, esquece isso um pouquinho, vamos para o contexto prático. Eu vejo muita moça que quer emagrecer. E essa moça vai lá, abre mão de fazer treino de força, musculação, faz muito treino aeróbio e muita dieta restritiva. Aí ela perde muita massa muscular. O peso na balança vai lá para baixo. A quantidade de gordura, obviamente, percentualmente sobe. Aí você olha para essa pessoa, caramba, ela engordou. Veja, ela não aumentou o peso bruto de massa gorda, mas ela percentualmente aumentou, porque ela perdeu massa muscular, obviamente, percentualmente, a massa gorda dela subiu. O que é que aconteceu? Essa mulher engordou mesmo tendo perdido peso. E às vezes a gente vê uma pessoa que ela aumentou de peso, seu peso de balança, só que ela ganhou ali 2, 3, 4 quilos de massa muscular e ainda perdeu gordura.
Então você olha assim na balança e fala, caramba, ela ganhou 3 quilos de balança. A pessoa vai toda nervosa. Quando chega na avaliação da composição corporal, por dobras, por bioimpedância, enfim, quando chega lá e fala, ó, você aumentou de peso, só que você perdeu gordura e ganhou massa muscular. Percentualmente, teu peso gordo baixou, né? A gordura corporal baixa, então você emagreceu. E aproveitando esse teu exemplo, falar de perda de peso e performance, né? Uma mulher como essa que você citou, ela fala, de repente ela chega para você e fala assim, eu quero emagrecer para correr melhor. Mas só que ela vai fazer a dieta restritiva e intensificar o aeróbico. Ela pode até perder peso e estar mais magra, mas talvez falte força para que ela faça a distância. Eu vou além, tá? Eu vou além. A gente depende muito de uma massa muscular. Eu não digo em extrema quantidade, mas em boa quantidade, saudável, apta para performance esportiva. Então, não somente para que ela tenha força, que é importante, para que ela tenha potência, para que ela tenha uma responsividade para uma corrida, para uma pedalada, ou para uma atividade cotidiana, que ela precise pegar o filho dela que saiu disparado, teve que correr. Mas, além disso, a questão de uma prevenção de lesões, ela está muito atrelado a uma boa quantidade de massa muscular metabolicamente ativa e altamente responsiva. Então, uma mulher dessa, ela aumenta não somente a probabilidade de queda de desempenho, mas também aumenta a probabilidade de um surgimento de uma lesão. Por quê? Porque os músculos, eles são os grandes estabilizadores dinâmicos das nossas articulações. Nós temos ligamentos? Temos. Nós temos as bursas, nós temos as cápsulas articulares, nós temos tudo isso. Mas quem segura o enrojão, o impacto mesmo, é músculo forte. E não tem como uma pessoa comendo pouco, fazendo muito cardio e nada de musculação, tá com esse músculo forte. E na ânsia de buscar uma performance, você acaba arrumando uma lesão e afastando da atividade. O que é muito pior. E aí volta aquela história da pessoa querer fazer tudo com muita pressa. Então você acaba aumentando muito o volume do cardiovascular, tentando aumentar muito a intensidade do cardiovascular e não priorizando também os treinamentos de força, principalmente de músculos estabilizadores, de músculos profundos, que ajudam a ter uma boa estabilidade, que ajudam no melhor desempenho da marcha, para que você tenha uma boa recepção de carga quando você faz uma fase de passada, quando você está tentando aumentar, para quem corre, um pouco mais o seu pace. Então eu falo, corredor que não faz treino de força um corredor que ele não quer melhorar o seu desempenho e que está se deixando estar na condição propícia ao aparecimento de uma lesão. E facilitadores para atividade física. Quando a gente fala em perda de peso, né, para não afastar, para ao contrário, aproximar, desde do obeso até a pessoa que está querendo mudar o estilo de vida, que está brigando, digamos, com o sofá. O que a gente pode facilitar na vida dessa pessoa? O exercício, não vou falar exercício, é outra coisa, é atividade física. Você levantar e passear com o seu cachorro, ir até a padaria a pé, subir 3 lances de escada, isso conta, ajuda, é facilitador? Com toda certeza. A gente sabe hoje que, por exemplo, pessoas que têm uma contagem de passos próximas ou superiores a 10 mil passos, elas conseguem ter uma relação de perda de peso e da sustentabilidade de um peso perdido. Então, quando a gente pega algumas pesquisas que colocaram pessoas para perder peso e após essa perda de peso, algumas eles ficaram ali solicitando que elas tivessem níveis de atividade física alto. Pessoas que tinham o maior nível de atividade física são pessoas que têm menor índice de reganho de peso. Então, por si só, já é algo interessante. Segundo ponto, a gente tem que entender que nem todo mundo está apto, com vontade, disposto a fazer exercício de forma regular, sistematizada. Arruda, uma pessoa que está em casa, no sofá, mas ela precisa fazer uma atividade física. O que você pode hoje sugerir? Você vai dar uma risada agora, mas você pode falar o que a gente chama de exergames, que são justamente hoje o uso da tecnologia dentro dos videogames para a prática da atividade física. Então, o cara está em casa, mas ele está sentado, mas ele está fazendo boxe, ele está ali, fazendo. Pensa comigo, se ele estivesse sentado, vendo televisão, parado,
Pelo menos se ele estiver parado, sentado e mexendo o braço, talvez não seja melhor do que não fazer nada? Com certeza. Se essa pessoa... E assim, hoje a gente já tem muita pesquisa falando sobre o treinamento dentro do contexto de realidade virtual. Então, assim, pode ter certeza que vai ser um grande facilitador para algumas pessoas, para, no mínimo, criar um contexto de aproximação. A pessoa começa a ter uma resposta melhor. A gente precisa entender que o obeso, ele tem digamos assim, um afastamento, ele tem um desprazer, ele tem uma dificuldade, uma sensação de dor muito maior do que a pessoa magra para a prática do exercício. Quando a gente pega a pesquisa onde o obeso ele faz um treino na mesma intensidade, seja cardio ou de força, que uma pessoa magra, essa pessoa obesa ela tem 3 ou 4 vezes maior desprazer, dor, dificuldade do que a pessoa magra para a mesma intensidade. Então, quando eu paro assim, o cara a 65% do VO2, a 65% do VO2 é a mesma intensidade. Esse cara talvez esteja correndo, esse cara talvez esteja caminhando lento. E ainda assim, para ele, é altamente difícil, doloroso, desconfortável. Ele não quer fazer aquilo. Então, talvez estratégias que aproximem o início de movimentação do peso corporal seja interessante, principalmente para pessoas que já estão com obesidade nível 2, nível 3 e o nível 3 bem avançado. E sobre a IRSA Fitness Brasil 2024, o que você viu de interessante? O que te chamou a atenção? Essa é uma pergunta fantástica, porque eu vejo a IRSA hoje como literalmente um organismo. Como assim um organismo? É um organismo em pleno processo de evolução contínua. Então, existe uma retroalimentação do evento do ano anterior para o evento desse ano, causando sempre uma nova mudança, seja de abordagem dos perfis dos palestrantes, as suas palestras, ou até mesmo na feira fitness. Então, eu vi uma feira fitness, eu estava até comentando aqui com alguns colegas, hoje, cada vez mais profissionais e com abordagens de venda, trazendo muito mais uma qualidade técnica, científica dentro dos vendedores. Então, as pessoas que estão vendendo as máquinas agora, não é mais simplesmente agora uma moça botou um colã, um maiô, alguma coisa aí. Eu sou bonitona, entra aqui que eu quero te vender essa máquina. Não, eu estou vendo agora homens e mulheres extremamente capacitados, que você diz assim, você é formado em educação física? A pessoa dá risada e fala, não sou não. Mas o cara tá falando de biomecânica, tá falando de ergonomia, ele tá falando de treinamento em si. Aí você fala assim, caraca, a pessoa tá literalmente dentro de um contexto muito profissional, muito técnico na feira. E quando a gente vem aqui para a parte educacional, como sempre a gente consegue ver aí uma, digamos assim, uma evolução muito grande dentro de todas as plenárias, temáticas extremamente atualizadas. A gente consegue ver cada vez mais o professor contextualizando o tema dele com a prática, que era uma coisa que não que ano passado não tinha, que a gente vem aprimorando, mas se a gente pega eventos de 10 anos atrás, eu frequento isso desde 2006, 2007, então já tem aí quase 20 anos de estrada aqui frequentando, eu era congressista, eu vinha para cá para assistir as aulas e tal. Então, o que é que acontece? Eu percebo que hoje a gente tem uma aproximação muito grande do mercado de trabalho, da ponta mercado de trabalho, com a produção do conteúdo aqui, com a produção do conteúdo técnico-científico. E a gente está conseguindo fazer esse link, esse elo, para que as pessoas recebam essa informação. Então, cada vez mais eu percebo esse nível de profissionalização, de organização do evento e essa aproximação do contexto técnico com a parte prática. Maravilha. Para a gente encerrar, deixa seus contatos, sua mensagem. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Antônio Arruda, eu sou lá de Recife. O meu Instagram é lá, @Antônio Arruda, muito fácil. Eu produzo muito conteúdo, todo dia tem postagem, stories, e assim, é um conteúdo leve, sempre trazendo aí o exercício, sempre trazendo a nutrição, sempre trazendo contextos relacionados ao estilo de vida. E aí eu me insiro nesse contexto porque eu gosto muito de praticar exercício, eu faço dieta, então eu trago tudo isso dentro do meu estilo de vida, mas sempre com um contexto, com um pano de fundo
dentro da ciência. Então, sempre trazendo uma fundamentação técnico-científica, artigos recém-publicados e também, não podia deixar de ter, tem aquela zoeirinha básica, né? Quando a gente pega aí, faz alguns reacts de pessoas que estão trazendo a desinformação dentro da internet, a gente vai tentando bater um pouquinho contra. Então segue lá, Antônio Arruda. Muito obrigado. Obrigado, FitCat Brasil. Aí, mais uma vez. E além de tudo, é corredor. Hoje, antes de vir para o evento, correu 20 quilômetros. Hoje foi um dia de fazer 20 aí. Muito obrigado.